Olá! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo das funções, falando agora um pouquinho sobre a função do segundo grau, função quadrática. Então a função do segundo grau vai ser a função definida pela sentença matemática f de x igual a x quadrado mais bx mais c, em que o gráfico é uma parábola, como os exemplos aqui mostrados. Nós vamos começar o nosso estudo pelos coeficientes. Então, dada uma função de segundo grau, a sentença matemática, A, B e C são valores numéricos, são coeficientes. E o primeiro coeficiente que nós vamos estudar é o A. O A é o coeficiente, é o número que acompanha o x quadrado. Ele sempre vai estar ali do ladinho do x quadrado. Quando o A ele for positivo, ele vai falar que a concavidade da nossa parábola é para cima. E quando o A for negativo, ele vai falar que a concavidade é para baixo. Vamos ver isso aqui representado. Quando o A for maior que zero, concavidade para cima, como esses exemplos aqui. E quando o A for menor que zero, a concavidade do gráfico da parábola vai ser para baixo, como esses exemplos. Tudo bem? Então, recapitulando, o coeficiente A, que é o que acompanha, o número que acompanha ali o x quadrado, ele está vinculado à concavidade da parábola. Agora, nós vamos, ainda falando de coeficientes, vamos falar do coeficiente C. O coeficiente C, ele tem a ver com a interseção com o eixo Y. Então, ele é onde corta o eixo Y, vai cortar o eixo Y no ponto de coordenadas x0 e y, o C. Vamos verificar quando o C for maior que zero, quando esse C for positivo, a parábola, observe, ela vai cortar o eixo Y na parte superior, acima da origem, porque o C é positivo. No entanto, se esse C for menor que zero, se ele for negativo, vai cortar o eixo Y na parte abaixo da origem, tudo bem? C negativo vai cortar aqui embaixo, olha aqui nos dois exemplos. E por fim, nós podemos ter o C igual a zero. Quando C for igual a zero, a parábola vai passar na origem e vai cortar o eixo Y no ponto 00. Aqui nós temos 3 exemplos, certinho? Vamos para o terceiro coeficiente. O terceiro coeficiente não, o segundo, né? É que a gente fez o A, o C e agora a gente volta para o B. Esse coeficiente, o coeficiente B, ele é um pouquinho mais complexo para compreensão. Mas vamos lá. Ele está relacionado com a reta tangente à parábola. Então, aqui eu coloquei uma animação. Veja, eu tenho representado um plano cartesiano, eu tenho uma curva vermelha, que é uma parábola, e eu tenho uma reta azul, que é uma reta tangente a essa parábola. Observe que essa animação ela está em movimento, mas a reta azul ela está sempre encostada na parábola por um único ponto. E essa é a definição de reta tangente. Quando encosta dois objetos matemáticos em um único ponto apenas, eles são tangentes. Então, a reta azul é tangente à parábola vermelha. Ela não vai aparecer, mas ela dá o sentido do crescimento da parábola no ponto C. O B, então, vai dar o sentido do crescimento. Se a parábola naquele ponto C ela está crescendo ou se a parábola naquele ponto C está decrescendo. Vamos ver alguns exemplos gráficos. Então, quando o B for positivo, a parábola sempre vai estar crescendo. Olha aqui, dois gráficos como exemplo. Nota que a reta que é tangente, que ela não vai aparecer, mas é só para a gente visualizar, é crescente nos dois gráficos. No gráfico com cavidade para cima e no gráfico com cavidade para baixo, os dois, a
parte da parábola que está passando no ponto C é crescente. E isso vai ser característica de uma função em que o B é positivo. Agora, quando o B for negativo, vai ser no momento em que a parábola está decrescente, naquele pedacinho em que passa no ponto C. Por isso que eu tive que falar primeiro do ponto C, tudo bem? Então, olha só, aqui eu tenho também 2 exemplos. Olha aqui, a primeira parábola começa decrescendo e depois ela cresce. E a outra é o contrário, ela vai crescendo e aí no ponto C ela está decrescendo. Nas duas situações, nós verificamos que a reta tangente, ela é o quê? Decrescente. E a parábola naquele ponto, naquela parte, é decrescente. E nessa situação, na sua função, o B vai ser menor que zero, ou seja, o B vai ser negativo. E por fim, nós temos a opção do B igual a zero. Quando o B for igual a zero, olha aqui na animação, a reta ficou o quê? Passou bem rapidinho, mas ela ficou paralela ao eixo X. E é exatamente aqui o que nós temos nos gráficos aqui representados, olha, paralela ao eixo X. Tudo bem? Observa que aqui a parábola ela acabou ficando dividida exatamente ao meio, ficou simétrica, então vai ter essa característica. Quando B for zero, ou seja, 0 vezes x, não vai ter o termo com x, a parábola vai ter essa característica, né? Ela pode ser tanto com cavidade para cima ou para baixo, mas ela vai estar ali centralizada no plano cartesiano. Maravilha? Então aqui nós falamos dos coeficientes. Aí então eu trouxe um exemplo para que a gente possa entender como isso pode ser cobrado. Esse exemplo é o nosso exemplo 1 do Saresp. Dada a função f de x igual x² menos 4x mais 4, o gráfico que melhor representa a função no plano cartesiano é... E aqui nós temos alguns gráficos. Uma possibilidade de resolução seria você pegar essa função e desenhar esse gráfico com todos os elementos que nós vamos discutir. Raízes, vértices e tudo mais. Mas nós vamos resolver analisando os coeficientes. Então, vamos anotar os coeficientes. Nós temos x², então é 1x². O A é 1. Menos 4x. Menos 4x, menos 4 acompanha o x, o B é menos 4. E mais 4, o C, que é o termo independente, é 4. Tudo bem? Anotei os coeficientes. Lembra que no início da aula eu falei que os coeficientes são valores numéricos na função? Então, aí estão os valores. Então, vamos começar a análise. O A é igual a 1. Eu posso dizer que esse A igual a 1, A é maior que zero. A maior que zero implica A positivo. O que a gente falou quando analisou o A? Bom, se o A fosse positivo, parábola com cavidade para cima. E se o A fosse negativo, com cavidade para baixo. Só tinha essas duas opções, porque o A nunca pode ser zero, porque senão não é função do segundo grau. Então, se o A é maior que zero, com cavidade para cima. Olha as nossas alternativas, A, B, C, D e E. C, D e E, a concavidade está para baixo, então não pode ser. Só de olhar o A, a gente já anula essas respostas. Então, vamos anular. Não pode ser o C, não pode ser o D e não pode ser o E. Agora, nós vamos ver o C. Lembra? Sempre analisa o A, analisa o C e, por último, analisa o B. Vamos analisar o C. O C é igual a 4. Então, o C também é positivo. O que falava? Quando C é positivo, vai cortar lá no C. Agora, isso não facilitou tanto a nossa vida, porque vai cortar no Y, na parte superior, a origem, na parte positiva, e mais, vai cortar no ponto 0 e 4. Só que as duas alternativas que sobraram, está cortando no ponto 0 e 4.
Bom, então a gente está no caminho certo, no entanto, a análise do C não favorece a compreensão, a finalização da atividade. Vamos para a análise do B. Então a gente sabe que aqui está cortando no ponto 0,4 e aqui também. Para fazer a análise do B, vamos traçar a nossa reta aqui próxima à parábola, passando pelo C e tangente à parábola para facilitar a análise. Tracei a primeira reta e a segunda reta. Aqui é só um rascunho, tudo bem? Se você estivesse fazendo essa atividade e não tivesse como traçar, você só imagina a reta ali. Bom, olha aqui comigo. A letra A, a reta é decrescente, enquanto que a letra B, a reta é crescente. Observando B igual a menos 4, nós temos que o B é menor que 0. B menor que 0, reta decrescente. B maior que 0, reta crescente. Portanto, a alternativa B é descartada, porque a reta é crescente. E no nosso caso, nós estamos com B negativo. Então, no ponto C, a parábola é decrescente. É isso que significa esse B negativo. No ponto C, a parábola é decrescente. Logo, o gráfico de resposta dessa atividade, essa função, é a letrinha A. Vamos dar continuidade falando um pouquinho das raízes de uma função de segundo grau. Também vai ser conhecida como zero da função. São os pontos que vai interceptar o eixo x. Para calcular as raízes da função, nós igualamos a nossa função a zero. Dessa forma, vai ficar ax² mais bx mais c igual a zero, o que, na verdade, se transforma em uma equação do segundo grau. E aqui nós podemos utilizar as diversas resoluções de equação do segundo grau para determinar as raízes. No entanto, eu vou falar da fórmula de Bhaskara, que é a maneira que serve para qualquer tipo de equação do segundo grau. Então, a fórmula de Bhaskara, nós seguimos os seguintes passos. Calculamos o discriminante e depois substituímos na fórmula para determinar as raízes, para determinar o valor do x. O discriminante é o delta, tá? Então, aquela fórmula já conhecida, b² menos 4ac. Quando a gente substitui os valores dos coeficientes a, b e c na fórmula do discriminante, nós vamos obter um valor para esse discriminante. Esse delta, ele pode ser positivo, ou seja, maior que zero, ele pode ser igual a zero, e ele pode ser negativo, menor que zero. E para cada situação, nós vamos obter quantidade de raízes distintas. Então, se o delta é maior que zero, na hora que a gente substitui lá na fórmula, né, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula que a gente determina o x, determina a raiz, nós teremos, quando o delta for maior que zero, delta positivo, nós teremos dois valores de x, x1, x2 distintos, ou seja, teremos duas raízes. Quando o delta for igual a zero, x1 e x2 serão iguais, então nós temos duas raízes iguais. E por fim, se o delta for menor que zero, se o delta for negativo, nós não temos raiz para o conjunto dos números reais. Então, trabalhando no conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente vai trabalhar a resolução de função, nós não temos raízes. Tudo bem? Agora, essa análise que foi feita, graficamente fica da seguinte forma. Se o delta ele é maior que zero, observe aqui os exemplos gráficos. Nós teremos a parábola cortando o eixo x em 2 pontos. E esses 2 pontos são as raízes dessa função, certo? Quando o delta for igual a zero, nós temos aqui gráficos exemplificando que a parábola ela vai se aproximando do eixo x, encosta em um único ponto. E esse único ponto é a raiz, certo? Quando
você calcula o valor da raiz, você vai encontrar x1 e x2 com os mesmos valores. Então, nós temos duas raízes reais iguais. No entanto, no gráfico aparece uma só, porque é a mesma, as duas iguais é uma só. Tudo bem? E por fim, a terceira situação, graficamente, quando delta for menor que zero, tem aluno que pensa, não tem raiz, não tem parábola. Tem parábola. Olha o gráfico. Aqui eu coloquei dois exemplos. Observe que tem o gráfico da parábola lá no plano cartesiano. Então, a função, ela tem um gráfico. No entanto, a parábola vai estar acima do eixo x, sem encostar nele e nem cruzar, ou completamente abaixo do eixo x. E é por isso que ela não possui raízes, porque ela não corta o eixo x. E aqui eu coloquei, as raízes é quando intercepta o eixo x. Tudo bem? Bom, aproveitando, vamos falar da forma fatorada. Então, se você conhece as raízes de uma função de segundo grau, você pode escrever essa função, que ela é a sentença matemática, ax² mais bx mais c, ela vai ser equivalente à seguinte sentença: f de x é igual a que multiplica x menos x1, que multiplica produto x menos x2, em que x1 e x2 são as raízes da função. Então, aqui nós temos a parte teórica de raízes, e agora nós vamos falar um pouquinho mais de teoria sobre vértice. Então, na função de segundo grau, o vértice é um ponto de coordenada x vértice e y vértice. Então, dada lá a nossa função de sentença matemática, ax² mais bx mais c, para calcular x vértice, nós vamos usar os coeficientes na seguinte fórmula: x vértice é igual a menos b sobre 2a. E y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Esse delta é o discriminante que a gente calculou lá nas raízes no Bhaskara? Exatamente. É ele, b² menos 4ac. Tudo bem? Então, por isso, a gente já aproveita ele aqui para calcular a coordenada y do ponto vértice. Graficamente, o vértice, ele é o ponto. Quando a parábola está com a concavidade para cima, ele vai ser o ponto lá embaixo. E quando a parábola está com a concavidade para baixo, ele vai ser o ponto lá em cima. Sendo assim, esses pontos, esse vértice, ele é conhecido como ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, quando a gente tem uma função em que a parábola está com a concavidade para cima, ou seja, lembra, o coeficiente, o a é positivo, ele é maior que zero, a parábola possui ponto de mínimo. E de forma similar, se a sua função, o a, é menor que zero, ele é negativo, a concavidade da parábola vai ser para baixo e, consequentemente, o vértice vai ser um ponto de máximo. Por que ponto de máximo? Porque a parábola vai subir, 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 chegar no vértice, é o máximo, aí ela começa a descer novamente. Uma outra coisa importante sobre o vértice é que ele sempre divide a parábola ao meio de forma simétrica. Então, a simetria que se apresenta no vértice. Vou colocar aqui um eixo, uma reta pontilhada para mostrar essa simetria. Olha aqui, onde está o vértice, a parábola fica exatamente simétrica de um lado e do outro dessa reta imaginária passando no vértice, nos dois casos do gráfico. Tudo bem? Então, até agora, nós falamos um pouquinho sobre as raízes e a relação com o gráfico, e sobre o vértice e a relação gráfica com uma função de segundo grau.
E nós vamos, portanto, ver como fica tudo isso no exemplo, o exemplo 2. Dada a função f de x igual menos x quadrado mais 6x menos 5, determine as raízes, letra A, calcule as coordenadas do vértice, letra B, e esboce seu gráfico. E assim a gente consegue fechar toda a teoria numa atividade exemplificando. Então, vamos começar pela letra A, determine as raízes. Então, para determinar as raízes, nós vamos usar os coeficientes. O A é menos 1, o B é 6 e o C é menos 5. Lembra? Igualamos a zero e substituímos lá no Bhaskara. Então, vamos lá. Delta B quadrado menos 4AC. Delta é igual a B, 6 quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica menos 5. Isso vai ser 36 menos 20. O delta deu 16. Vamos substituir delta na fórmula para determinar os valores de x. X menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, menos 6 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. E aí nós temos x é igual a menos 6 mais ou menos a raiz de 16 é 4 dividido por menos 2, certo? Bom, daqui nós temos x1 e x2. Então, x1 vai ser menos 6 mais 4 dividido por menos 2. Menos 6 mais 4 é menos 2 sobre menos 2, e isso vai dar x1 igual a 1. E o x2? Agora nós vamos usar a parte negativa, vai ficar x2 é menos 6 menos 4 dividido por menos 2. Isso é menos 10 dividido por menos 2, e isso vai dar um x2, 5 positivo. Lembra que eu falei que ao determinar os valores de x1 e x2, nós graficamente é onde vai cortar o eixo x, porém, x1 e x2, sendo as raízes, elas vão determinar 2 pontos. Quais as coordenadas do ponto? x1 vai ser o ponto de coordenada x1 e y0, porque está em cima do eixo x. E de forma similar, o x2 vai ser o ponto de coordenada x5 e y0. Vamos deixar esses pontos aqui, porque nós vamos usar para esboçar o gráfico. Agora, calcule as coordenadas do vértice, letra B. Então, vamos lá. Letra B. Para calcular x vértice, menos b sobre 2a. Vamos substituir. X vértice é menos 6 sobre 2 vezes menos 1. X vértice é menos 6 sobre menos 2. X vértice vai ser 3. E o y vértice? Lembra? Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. E o delta nós calculamos agora. Então, a gente vai usar aqui. Y vértice menos delta sobre 4a. Substituindo, y vértice vai ser menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Então, é menos 16 sobre menos 4. E aqui nós temos o y vértice 4. Importante, x vértice e y vértice são as coordenadas de um ponto. Então, é o ponto de coordenada 3 e 4. É isso que é o vértice. Vamos anotar. O vértice é o ponto de coordenadas 3 e 4. Vamos utilizar para esboçar o gráfico. E agora, o item C. Para fazer o item C, esboçar o gráfico, nós vamos usar um plano cartesiano, tá? Representado aqui. E vamos colocar os pontos que nós conhecemos,
que era as raízes, que nós calculamos no item A, o vértice, que nós calculamos no item B, e uma informação importante, que nós temos lá na função, lembra que o C é onde corta o eixo Y? O C é igual a menos 5, então ele também vai gerar para nós um ponto. E com esses 4 pontos, as duas raízes, o vértice e o ponto C, nós conseguimos esboçar um gráfico da função do segundo grau. Observe também que essa função, o A dela é menos 1, então a gente já sabe que a parábola é para baixo, tá? Então vamos lá. Vamos colocar as raízes. Então lembra os pontos que eram gerados? O ponto 1 e 0 e o ponto 5 e 0. Além disso, o vértice que a gente calculou no item B era o ponto de coordenada x3 e y4. Tudo bem? Então, ponto 3 e 4. E aí eu falei que com esses 4 pontos a gente consegue. Qual que é o outro ponto que está faltando? O ponto C, que é onde corta o y. Corta o eixo y lá no menos 5, lá embaixo. Então, vamos marcar esse ponto aqui. O ponto 0, x menos 5y. Olha, com esse ponto a gente já consegue desenhar a parábola. Tudo bem? Porque a gente tem o vértice, a gente consegue saber onde a parábola vai mudar o sentido. A gente tem as raízes, onde ela corta o eixo x, e a gente tem o ponto C, onde ela corta o eixo y. Já é suficiente para desenhar. Então, vamos lá. Traçando aí a parábola. Observe que aqui no vértice, nós temos exatamente a simetria que foi comentada. Da mesma forma, nós temos que o A é negativo, então a concavidade da parábola é para baixo, e nós temos o B6, o B é positivo, então a parábola ela é crescente quando ela passa no C, e realmente aqui ela é crescente quando ela passa no C. Dessa forma, nós conseguimos conversar toda a teoria tratada com esse exemplo aí de construção de um esboço de um gráfico de função de segundo grau, tá? Esse foi o objetivo da nossa aula. Obviamente, são exemplos mais para embasar a teoria, né? Para exemplificar. Então, existe a necessidade de fazer outras atividades para melhor compreensão do conceito. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada, bons estudos e até a próxima.